Diz assim a palavra de Deus: porque na verdade, tendo Davi servido a sua geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Vamos ler juntos? Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme os desígnios de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Então, Paulo aqui pregando em Antioquia faz referência a Davi, demonstrando que este morreu e viu corrupção, mesmo sendo um herói da fé para os judeus. Mas que Jesus, a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. Ele vai dizer isso nos versos seguintes. Contudo, não quero destacar aqui que Davi, quero destacar aqui, melhor dizendo, essa parte desta mensagem que ele diz que Davi servindo a sua própria geração. E que da mesma forma, eu e você só podemos servir a nossa geração. Você só tem uma vida para viver aqui na terra. Você só tem essa geração para você servir. Nós não conseguimos servir uma outra geração. Então Davi serviu a sua própria geração. E com a descoberta da eletricidade, as tecnologias tiveram um grande avanço muito rápido. Antigamente, uma mudança de uma geração para outra demorava-se séculos. Às vezes a família, a criança nascia, vivia e se desenvolvia e vivia como seus pais também viviam. Havia uma continuidade naquela geração de estilo de vida, de serviço, de trabalho, de pensamento dentro de uma sociedade. Então demorava-se muito para haver mudanças dentro geracionais. O filho era muito parecido com o pai era muito parecido, o filho às vezes até parecido muito com o avô, porque havia uma continuidade de pensamento, de profissão, de modos operantes dentro da sociedade. E nos últimos 150 anos, nos últimos 2 séculos, melhor dizendo, há uma grande transformação geracional. Uma grande transformação geracional. Nunca foi tão rápido as mudanças dentro de uma sociedade como está acontecendo nos dias de hoje. Então, quando nós falamos que Davi serviu a sua própria geração, e quando nós trazemos para o nosso contexto hoje, eu pergunto, qual geração esta igreja tem servido? Porque nós temos uma grande quantidade de gerações nesse pouco espaço de tempo que estamos aqui na Terra. E a conexão geracional e o olhar para uma outra geração é um desafio para todos. Hoje, mais do que nunca. Qual que seria a sua geração? Se você ainda viu o Pelé jogar, alguém viu o Pelé jogar? Não precisa levantar a mão. Você vai falar a sua idade. Você viu o Pelé jogar? Olha aí. Se você viu o Pelé jogar, você viu o Brasil ser tricampeão. Quem viu o Brasil ser tricampeão? Não é? Você faz parte de uma geração que os estudos sociais, olha aí, vamos chamar de baby boomers. São aquela geração que veio pós-guerra, geralmente aqueles que nasceram depois de 45 até 60, 70, 60 e poucos, quase chegando nos 70. Se você gravava música que gostava em fita cassete, alguém usou fita cassete aqui? Olha aí, fita cassete na rádio. Locar filme em VHS, foi novidade para você. Quando aquelas grandes lojas apareceram, né? Aquela novidade. Rebobinar a fita para devolver. O que é rebobinar? Rebobinar. Pois é.
Se você viu a internet surgir, a sala de bate-papo, você viu o Romário ser o melhor jogador do mundo. Então você é da geração que esse grupo de estudiosos vão chamar de geração X. Agora, se você viu a chegada das redes sociais, você viu o Brasil ser tetracampeão, você viu a chegada do MSN, do Skype, do ICQ, viu alguns deles morrer também, viu o dólar se tornando o real $1, né? Muitos conseguiram viajar nesse período. Você chegou a ouvir e assistir reportagens sobre o atentado da Torre Gêmeas no 11 de setembro. Você viu o Ronaldo Fenômeno e o Ronaldinho Gaúcho sendo nomeados o melhor dos jogadores do mundo. Lembram desses? Né? Havia uma segurança econômica, um sonho de consumo, um sonho de profissão, de você estudar, ou trabalhar numa multinacional. Lembra disso? Né? Vamos entrar numa multinacional e assim a minha vida profissional vai engajar. Você viu o Brasil ser pentacampeão. Provavelmente você é da geração Y, ou milenal. Aquela geração que estava próximo do milênio, que viu, né, o milênio chegando. Agora, se você viu a chegada do Instagram, TikTok, tem gente que nem sabe o que é isso aqui. TikTok. Você não assiste TV aberta. Você viu o gamer se tornar profissão. Hoje está sonhando em ser um gamer, né? Profissão. Você viu uma sucessão de crises econômicas, pandemia global. O mundo é dividido entre direita e esquerda, cada vez mais polarizado. Você assistiu o Matrix no cinema. Vôlei, skate, basquete são tão populares quanto futebol no grupo que você pertence. Messi e Cristiano Ronaldo são os melhores do mundo. Você é brasileiro, mas na última Copa do Mundo torceu para a Argentina. Impensável um negócio desse, né? Alguns anos atrás, impensável. Ou talvez você nem assista futebol. Provavelmente você é da geração Z, que são aqueles nativos digitais, né? Os homelanders, aqueles nativos digitais. E nesse teste superficial, já podemos perceber o tamanho do desafio entre a conexão de gerações. Estamos falando de gente que está aqui hoje. Olha quanta diferença entre uma geração e outra. Este talvez reflete também nos relacionamentos entre pais e filhos, avós, pais e netos, gestores e colaboradores, professores, alunos, líderes e liderados. Isso atinge a todos. A todos. Não é? Essa diferença geracional. Talvez o pai está discutindo com o filho sobre a roupa, sobre o cabelo. Não é? Eu falo, meu filho, que cabelo é esse? Pai, não sou mais do seu tempo, não. Então muita coisa mudou, muita coisa está mudando, as coisas estão em transformação. A nossa sociedade mudou, há um vácuo, há uma diferença entre uma geração e outra. Só que também, dentro dessa geração Z, que talvez seja a nossa proposta hoje, olhando para esse texto aqui, Davi serviu a sua própria geração. Isso indica que nós que já estamos mais velhos, estamos mais maduros, precisamos nos atentar a essa geração para que nós possamos transmitir o bastão da fé, porque nós somos testemunhas de Jesus para essa geração que está seguindo após a gente. E nós, como igreja, o nosso maior desafio hoje é atingir exatamente essa geração Z, essa geração TikTok, essa geração que está vivendo de uma maneira tão diferente quanto a nossa. E como nós fazemos isso? Algumas oportunidades que nós podemos pensar
com essa nova geração. Olhando para essa geração Z, a identidade para eles, a identidade, de acordo com alguns estudiosos, mostra que a identidade deles é firmada em desejos e não em fundamentos. A máxima é: pode tudo que faz feliz. Essa geração é tão mimada, porque nunca na face da terra uma geração está chegando, está vindo, e que de alguma forma os seus pais estão deixando herança, estão deixando pelo menos uma sobrevivência sem uma preocupação. Eu lembro que quando era criança, a minha preocupação era o meu lugar de dormir. Até os 7, 8 anos eu morei num porão. Graças a Deus, papai conseguiu depois comprar uma casa, nós conseguimos nos mudar, fomos para um lugar mais agradável para se morar. Mas a minha geração, a geração que veio após mim, a preocupação era sobrevivência. Né? Muitos aqui só comiam fubá. Tinha o que lá, Estevam, para comer? Hã? E hoje essa geração recebe do papai e da mamãe 3 refeições, 4 refeições, pode ir no mercado escolher o chocolate que vai comprar. É ou não é? Então é uma geração que assim, pode tudo que me faz feliz. É uma geração completamente hedonista, porque estão recebendo isso da gente. Isso é ruim? Não sei, não dá para avaliar ainda. Não é? Porque nós queremos o melhor para os nossos filhos. Sim ou não? Podemos comprar o melhor Danone? Compramos. Sim ou não? O que está errado nisso? Contudo, podemos... uma outra questão dessa geração é uma estabilidade emocional. Saúde mental é uma questão grave e sensível, fruto de um mundo em constante crise com excessos de informação. Nunca esteve tão alta a profissão que o pastor está se formando agora. Psicólogo. Essa geração tem uma estabilidade muito grande. Há um transtorno que está em voga chamado borderline. Já ouviu falar sobre isso? Borderline. A criança não... ou melhor, um outro transtorno opositor desafiador, o TOD. Esse transtorno tem chegado nas escolas, que são crianças que não sabem dizer não, ouvir não. Outra vez eu estava aqui, uma criança no 6º ano, deve ter, me ajude aí, 6º ano, 11 anos? 11 anos, o menino 11 anos, ninguém aguentava com ele, subindo, estava virado no ninja, subia nas carteiras, pegou o lixo, jogou o lixo. Aí na hora que ele jogou o lixo, um policial, aquela ronda escolar, estava chegando na escola. Aí ele chegou para o policial, peitou o policial, 11 anos. Tivemos que chamar o conselho da escola, reunimos os professores e disse: mãe, não dá. É tanto transtorno, gente. É uma instabilidade emocional muito grande. Autoridade em crise, não respeita a posição de autoridade. Respeitam os que conquistam a confiança junto a eles. Então, nessa nova geração, não adianta bater no peito e dizer assim: eu sou o pastor, você tem que me respeitar. Eu sou seu pai, você tem que me respeitar. Eu sou sua mãe, você tem que me respeitar. Não funciona mais isso. Essa geração é por meio de você estar próximo, relacionamento. Na verdade, sempre foi, né? Mas nunca tão quanto hoje. Relacionamento, estar próximo. Porque autoridade por autoridade, hoje se rompeu a hierarquia. Hoje você se fala com um presidente de uma empresa por uma mensagem de WhatsApp, que antigamente você não conseguia nem falar com o sujeito. O que nós podemos perceber mais nessa geração? Relacionamentos fluidos.
Eles precisam ver propósito e ter prazer no que fazem para se comprometer. Relacionamentos fluidos. Então, ora eles estão lá no PIB Kids, ora eles estão lá no Kairos, ora eles estão lá na IBD, ora eles não estão em lugar nenhum. Porque eles estão procurando os seus espaços, estão procurando seus relacionamentos. E só vão confirmar, só vão estar juntos se entenderem um propósito. Dançar por dançar não faz muito sentido. Cantar por cantar não faz muito sentido. Estar numa reunião por estar não faz muito sentido. Então, para essa nova geração, tem que ter um propósito. Temos que entender a missão na qual nós estamos inseridos. Nós ouvimos hoje pela manhã na Assembleia. Estou vindo para esta igreja porque é uma igreja missionária. Tem propósito aqui. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Sabemos o que estamos fazendo. Então, cada ministério tem que ensinar um propósito, dar direção. Estar por estar, reunião por reunião, não faz sentido. Eles vão ficar no TikTok, vão ficar no Instagram. Porque precisa haver um propósito, um direcionamento. Geração das causas. Sonham em trabalhar em prol de uma causa e querem ter um senso de propósito em tudo que fazem. Então, tudo aquilo que nós estamos fazendo para alcançar essa nova geração, precisa ficar muito claro o porquê eles estão aqui. Porque eles estão aqui. Porque competir com o roller do Instagram é muito difícil. Manter atenção para essa nova geração é muito difícil. Né? Por quantos adolescentes, quantos jovens você sabe que vão falar assim, não, ir na igreja... Né? Eu estava atendendo um jovem essa semana e dizia assim, mas pastor, eu acho a igreja tão careta. Aí eu disse para ele assim, realmente, a igreja é careta. Mas é o que você precisa na sua vida. Porque é esse ser careta que está faltando na sua vida. Porque é tanto estímulo, tanto viver a novidade, tanto viver no high-tech, tanto viver aí nas novidades da vida. Aí ela vai se inflamando, vai se consumindo, e o seu cérebro, que não evoluiu como as tecnologias evoluíram, fica disparado, ficam descontrolados a parte química, a parte neural. Porque nós não fomos feitos para tantos estímulos. Nós precisamos descansar, precisamos ter um momento de paz para ter um refrigério. Por isso que a Bíblia fala tanto que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Precisamos desse descanso, desse aconchego. E como entender para conectar e pastorear a nova geração? A geração Z. Então, para amar e pastorear a geração Z, primeiro, você quer servir essa nova geração? A essa geração que você faz presente hoje? Sim ou não? Ou você vai viver no individualismo? Ou você está aqui apenas para consumir a sua fé? Eu tenho falado muito sobre Gálatas 6:2, levai a carga uns dos outros. E esses outros também é essa geração Z. Não é apenas fazer aquilo que nós gostamos, mas estarmos envolvidos na missão e obedecer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Faz sentido isso? Sim ou não? Então, vou perguntar de novo, você quer servir a sua geração? Sim ou não? Ou você está aqui só para ser servido? Se você está aqui só para ser servido, você não entendeu a missão ainda de ser crente. Porque o próprio Jesus não veio para ser servido, mas Ele veio para servir e dar a sua vida. Quando nós estamos aqui, nós não viemos apenas para ser servido, não veio para participar de um culto gostosinho, não veio apenas para estar num lugar agradável. Eu venho aqui para servir ao Rei dos Reis, eu venho aqui para adorar, para cultuar, para louvar, entregar a minha vida em oferta e adoração ao Senhor. Quando você vem à igreja, querido, você não vem para frequentar, você vem para pertencer, você vem para fazer parte de uma família que está numa missão aqui na terra. Nós não estamos à toa.
Nós vivemos uma missão, a missão de fazer discípulos, a missão de ganhar almas, a missão de cuidar de vidas, a missão de ser a luz do mundo e sal da terra, porque nós entendemos que isso resultará em um grande gozo, isso resultará em galardões e que a eternidade o Senhor há de nos recompensar. Então diga para a pessoa que está ao seu lado, você não está aqui à toa. Chacoalha ela aí. Diga para ela, você não está aqui à toa não. Nós temos uma missão. Amém? Vou perguntar de novo. Você quer servir a sua geração? Sim ou não? Você está aqui para servir. Falando sobre isso, estava conversando com o irmão Erivelto. Estamos preparando aí um curso para EBD no próximo semestre sobre membresia. E nós vamos falar sobre serviço. Vai ser, você que está chegando, você não pode ficar de fora dessa sala. Membresia, serviço. Nós estamos aqui para servir. Então, como nós podemos pastorear a geração Z? Primeiro, esteja disposto a amar e entender a nova geração sem preconceitos pessoais. Eu vou repetir para você entender. Esteja disposto a amar e entender a nova geração sem preconceitos pessoais. O que é preconceito? Preconceito, a própria palavra diz, conceito já formado. Então, cuidado com os nossos preconceitos. Porque muitas vezes nós herdamos dos nossos pais. Um grande pastor americano que eu gosto muito dele, chamado John Piper. Por muitos anos ele tinha um preconceito racista. E ele escreve um livro só para falar desse preconceito dele, como ele conseguiu se libertar desse preconceito que aprendeu com seus pais. Ele era racista, um homem de Deus, mas tinha dificuldade de se relacionar com outras pessoas, porque ele trouxe esse preconceito dos seus pais. E muitas vezes nós estamos aqui com esses preconceitos, achando que ser crente é ser todo mundo igual, usar o mesmo terno do pastor, usar a mesma gravata. Parece aquelas seitas que ficam andando na rua. Tem que andar de crachá. A pessoa tem que pensar e gostar do jeito que todo mundo gosta. Né? Não pode gostar de pagode, não pode gostar de samba, tem que gostar todo mundo de música clássica. Não é? Tem que gostar tudo do mesmo estilo musical. Porque senão é fora da minha seita, é do diabo. Bateria é do diabo, guitarra é do diabo. Preconceito. Porque o único conceito que nós temos firmado e que devemos manter é o que está nas Sagradas Escrituras. Porque ela é a palavra de Deus. O restante, gente, é doutrina humana, que não serve para nada. Apenas para matar, para separarmos uns dos outros. E quantos religiosos têm matado aí a fé de muita gente em Cristo Jesus. Porque só pode adorar no sábado, não pode tomar café. Não pode fazer isso, não pode cortar cabelo, não pode fazer isso, não pode ir no cinema. Tem crente que é muito chato mesmo. Nós não estamos numa seita. Entendo isso. Nós não estamos numa seita. Cuidado com os preconceitos que você traz. Que você trouxe e herdou dos seus pais. Em Cristo Jesus a liberdade. Em Cristo Jesus a liberdade. Não julgueis o seu irmão pelo comer, pelo beber, pelo vestir. Então, para atingir e alcançar essa nova geração, esteja disposto a amar e entender a nova geração sem preconceitos pessoais. Em um mundo de relacionamentos superficiais e inconstantes, precisamos revelar um amor verdadeiro e resiliente. O que é isso, amor verdadeiro e resiliente? É entender que essa nova geração, assim como a nossa geração, vai acertar em muitas coisas, mas eles vão errar também. E quando errarem, nós estarmos ali juntos para podermos direcioná-los para o caminho correto. E não maltratar, e não pisar mais do que o mundo já pisa nessa geração. Em 1 João capítulo 3, verso 11, diz assim a palavra de Deus. 1 João capítulo 3, verso 11. Porque, vamos juntos? Porque mensagem...
Amemos uns aos outros. Você pode amar aquele que é diferente de você? Você pode amar aquele que, de uma outra geração, que fala de uma forma diferente que você? Que talvez goste de um estilo musical diferente do seu? É muito difícil, queridos irmãos. Mas o amor, ele cobre uma multidão de pecados. O amor me ajuda a entender como Paulo fez, às vezes, passando-se por grego, por gentil, por romano, para que de alguma forma possa ganhar alguns. Segundo, seja referência. Seja referência de um discípulo de Jesus para a nova geração. Em Tito capítulo 2, verso 7, Tito capítulo 2, verso 7, na NVI, ele diz assim, vamos juntos? Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo o que é bom no ensino, mostre integridade e seriedade. O que essa nova geração não altera, que essa nova geração não suporta é uma falsidade de caráter. Essa geração vai estar junto com você, se olhar na sua vida e ver que realmente aquilo que você prega é aquilo que você vive. Não tem mais espaço hoje para crente fake. Ou você é crente verdadeiro ou não é. Então tem muito papai e mamãe se perdendo porque realmente vive uma vida de crente no domingo, de sábado, de segunda a sábado, vive um outro estilo de vida, como se Deus fosse apagado na face da sua história. Essa geração está vendo aquilo que você está fazendo, ela está avaliando, estão te observando, porque elas querem ver em você, eles estão procurando referenciais, e se não achar em você, sabe onde eles vão achar? Nos influencers do YouTube. Eles estão seguindo pessoas que você talvez não conheça. Dá uma olhada lá nos stories deles. Dê uma olhada para quem eles estão seguindo. E você vai ver quem são os heróis deles hoje. São pessoas que estão vendendo uma propaganda com marketing muito mais forte, empenhados ali na questão eletrônica, inseridos numa bolha, e que você, pai, mãe, eu e você como líder da igreja, eu e você nesse ministério, precisamos ser exemplos, porque aquilo que eles vêem na tela, eles não podem avaliar, mas aqui nós estamos sendo avaliados constantemente. Então não dá espaço para falhas do seu caráter. Se tem algo que essa nova geração não suporta, é falsidade de caráter. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles. Vocês querem terminar? É isso? 3. Libere palavras de vida e bênçãos sobre os jovens e adolescentes. Libere palavras de vida e bênçãos sobre os jovens e adolescentes. Adolescente não é aborrecente. Adolescência é uma das melhores fases da vida, aonde estamos descobrindo e se tornando gente. Aprendendo a ter gostos e vontades. Você vai ter que aprender a lidar com esse adolescente na sua casa. Porque ele ou ela é um ser humano igual a você. Com vontades, com desejos. Vai ter que aprender a lidar com eles. Ver problemas é fácil. E já tem muita gente fazendo isso. Principalmente nessa fase da vida onde nada está bom. É uma espinha que nasce no nariz, fica todo envergonhado para ir para a escola, com os amigos. É um corpo que não se encaixa, se acha feio, bonito, gordo, fraco, forte, não consegue se entender a sua identidade, está na formação. E você que é líder, você crente, você que é pai, mãe, libere palavras de bênção e não de maldição. Ver problemas é fácil, já tem muita gente apontando para eles.
Deus está procurando os que se posicionam para amar, para evangelizar, para discipular e para pastorear a nova geração. Por favor, pai e mãe, não fale assim para os seus filhos. Se você continuar fazendo isso, eu vou falar para o pastor. Se você continuar nesse caminho, fazendo desse jeito, eu vou falar com o pastor. Ei, o pastor aqui está para amar, não está para julgar, estou aqui para ajudar. Então não me coloque contra eles não, por favor. Já é difícil chegar no gabinete pastoral, abrir o seu coração, você sabe quanto é difícil isso. E ainda mais se você criar esse peso. Ei, jovens, preste atenção, o gabinete pastoral está aberto. É um lugar para você ser amado, para você ser escutado, para você poder falar aquilo que você pensa, para você poder crescer. Em 1 João capítulo 2, 14, diz assim: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, vamos juntos? Jovens, eu vos escrevi porque sois forte e a palavra de Deus permanece e tendes vencido o maligno. Porque esforçar-se para aproveitar os jovens dessa geração, simplesmente porque você não pode trazer jovens de outra geração. Nós só temos essa geração, nós só temos esse tempo. Então ofereça para eles paternidade espiritual ou pertencimento espiritual em uma geração de órfãos de pais vivos, muitas vezes mortos. Ofereça a essa nova geração paternidade. Não é à toa que Abraão, né? Pai. Aí. Já está certinho. Abraão, pai. Então ofereça a esses jovens adolescentes paternidade, maternidade, paternidade espiritual. Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 4, verso 15, ele diz assim: porque ainda tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não tereis contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Ei, presta atenção, há uma geração de órfãos, de pais vivos que estão mortos espiritualmente, e que você, igreja do Senhor Jesus, é chamado para ser pai e mãe de uma grande geração de homens e mulheres que vão surgir. Qual o legado que você vai deixar na face da terra? Você não está aqui apenas para ser servido. Eu sei que a sua vida é difícil, eu sei que é muito duro, está muito corrido, o mundo traga um peso muito grande. Eu não quero trazer um peso a mais para você, eu quero te oferecer uma oportunidade de você deixar um legado na face da terra, de você transmitir a novas gerações, que vai mudar a eternidade de milhares e milhares de pessoas. Porque esse trabalho que você está fazendo de segunda a sexta, ou de domingo a domingo, um dia vai acabar e ninguém vai lembrar mais de você. Mas se você se tornar pai, se tornar mãe espiritual de uma nova geração, isso vai deixar um legado por toda a eternidade. Entenda que existem pessoas nesse mundo que estão órfãos, carentes de pais e mães. E você que já é um crente maduro, você que é alguém que já cresceu na fé, você tem muito a ensinar, tem muito a amar, tem muito a cuidar, tem muito a zelar. Horas de oração, horas se entregando a jejum, horas de conversa no WhatsApp, no telefone, horas de visita, horas de cuidado, porque Deus te chamou, queridos irmãos, igreja do Senhor Jesus. Todo crente é chamado para gerar filhos e filhas. A única ovelha que não produz são as ovelhas que estão enfermas e doentes. Mas eu creio que aqui na PIB Cidade Júlia há uma grande quantidade de ovelhas que estão sadias, que estão cheios da palavra de Deus, estão cheios do Espírito Santo, estão prontas para gerar filhos e filhas espirituais. Que este ano nasça muitos filhos aqui. Que nessa campanha que nós vamos ter no mês de agosto, mês dos jovens, nós vamos ver muitos jovens se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Ah, queridos irmãos.
uma jovem que procurei para saber por que ela não estava frequentando os cultos com regularidade. Ela disse: pastor, não se preocupe. Ela estava tentando encontrar uma outra igreja, porque aqui alguém a queria, porque ela estava servindo o ministério e agora não estava servindo mais. E ela estava se sentindo como se não pertencesse mais à igreja. Contudo, eu disse a ela: minha jovem, que por mais que ela não esteja servindo no ministério, e isso era por opção dela mesmo, o nosso amor por ela não diminuiu. E que sentimos muita falta dela. Nós precisamos ter esse sentimento. Tem muitos jovens que você talvez não está vendo aqui. Aonde eles estão? O que estão fazendo? É verdade que quando você está envolvido em um ministério, isso te ajuda a ter um maior relacionamento com seus pares. Por isso que é importante você entender o seu dom e junto com os outros desenvolver o seu ministério. Mas isso não diminui nosso amor e cuidado por cada membro que se afasta de seu ministério ou ainda não descobriu o seu dom. Em Atos capítulo 13, verso 36, Paulo pregando em Antioquia, ele diz assim: porque na verdade, tendo Davi servido a sua geração, a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Então, antes de nós descermos à sepultura, peça a Deus oportunidades para você servir a sua geração, de gerar filhos e filhas espirituais. Talvez tenha alegria de ver seus netos, além de ver seus filhos, filhos que você vai gerar espiritualmente. Deus te dê a graça de ver seus netos, seus bisnetos, como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a outros, homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Você ser pai, que vai gerar filhos, filhos que vão gerar netos, e netos que vão gerar bisnetos. 3 gerações. Que o Senhor te dê a graça de ver filhos e filhas espirituais nascendo. Eu quero chamar alguns aqui para eu entregar o certificado de batismo. Estão aí? João Pedro não está. Murilo, Levi de Aguiar Pires, Miguel Barros Pureza, Eliel está?